Shalom, shalom, povo de Deus. Hoje, em continuidade ao nosso estudo de Efésios, a gente vai estar falando sobre Efésios capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Espero que você seja alimentado e edificado pela palavra de Deus. Versículo 1 de Efésios 3 diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Ele começa dizendo o propósito, pelo qual ele está prisioneiro. E se você está acompanhando, você sabe no capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2, Paulo fala sobre essa vocação dos gentios, como os gentios foram chamados para pertencer ao povo de Deus em Cristo Jesus. E aí ele continua dando ênfase a esse assunto aqui no capítulo 3, e agora ele fala que por causa disso, por conta desse chamado dele aos gentios, desse ministério dele aos gentios, só lembrando que gentios são todos aqueles que não são judeus, ele estava preso. Só que ele dá uma nota bem vitoriosa sobre essa questão da prisão, porque ele não diz eu estou prisioneiro em Roma, eu sou prisioneiro do imperador romano, não. Ele diz eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele entendia que na verdade a sua prisão era por causa de Jesus, por conta da pregação do Evangelho, por conta do seu chamado, da sua fidelidade a Cristo. Então isso dá uma nota vitoriosa, uma ênfase vitoriosa sobre a questão da prisão. Ele estava preso em Roma por pregar o Evangelho aos gentios principalmente, pelo seu chamado e pela sua missão. Isso aqui abre um parênteses para nós também, porque será que nós estamos dispostos a sofrer perseguição por amor a Cristo Jesus, por conta do nosso chamado, da pregação do Evangelho às pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus? Será que nós estamos dispostos, como o apóstolo Paulo aqui, a carregar a nossa cruz e seguir a Jesus? Então o apóstolo Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios, Ou seja, eu estou na prisão por amor a Cristo, por causa do chamado e por amor a vocês, gentios, por amor ao meu ministério a vocês que são gentios, que ainda não conhecem o Senhor, Então isso é interessante. No verso 2 ele diz, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, Esse se é aqui, que parece uma dúvida, na verdade poderia ser traduzido assim, já que vocês têm ouvido a respeito da dispensação da graça, porque eles já tinham ouvido a respeito da dispensação da graça que foi confiada ao apóstolo Paulo. Aí ele continua, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, porque ele escreveu no capítulo 1 e capítulo 2 sobre esse mistério, e ele vai falar aqui mais adiante que mistério é esse. E ele diz que esse mistério foi lhe dado por uma revelação, Deus lhe deu por meio de uma revelação. Ele não aprendeu de nenhum homem, de nenhuma outra pessoa, O próprio Deus revelou a Paulo esse mistério. A gente vai ver um pouquinho sobre essa revelação que Paulo teve lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que ele fala que foi ao terceiro céu e que viu coisas inefáveis as quais não é lícito ao homem falar e tal e tal. Então ele tem uma revelação tão poderosa que ele diz que por conta da grandeza dessas revelações, Deus lhe permitiu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se gloriasse, não se exaltasse por conta da excelência das revelações que ele havia recebido de Deus. Então ele recebeu revelações tão poderosas, tão tremendas de Deus, que Deus lhe permitiu algum tipo de sofrimento, algum tipo de perseguição, que ele chama de espinhos na carne, para que ele não se orgulhasse, para que ele permanecesse humilde. Então ele fala aqui no verso 3 de Efésios 3:3, que ele recebeu essa revelação, esse conhecimento do mistério a respeito de Cristo e da igreja por meio de uma revelação do Senhor. Verso 4 ele diz, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Agora, que mistério é esse que Paulo tanto fala? Qual é esse mistério? Que mistério é esse que Paulo diz que recebeu a revelação e que também outros
profetas e apóstolos receberam a revelação. Mas ele fala com mais ênfase, porque ele tem esse chamado específico para falar desse mistério. Que mistério é esse? Verso 6, ele vai falar desse mistério mais claramente. Ele diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, esse mistério é o quê? Esse mistério que foi revelado a Paulo e que ele está escrevendo sobre ele aqui, dessa revelação aqui nesse texto, é saber que os gentios são co-herdeiros com os judeus, não é? Porque no capítulo 1 e capítulo 2 ele fala exatamente sobre isso. Todos os não-judeus, ou seja, os gentios, tendo Cristo Jesus como seu Senhor, passam a participar de todas as promessas e heranças de Deus com seu povo. E aí o que acontece? Judeus e gentios convertidos a Cristo se tornam um só corpo espiritual, né? Um só corpo místico que é a igreja. Então, como ele fala no capítulo 2 e no capítulo 1 também, essa barreira de separação é quebrada quando judeus e gentios se convertem a Cristo, depositam a sua fé em Cristo Jesus, eles são salvos do mesmo modo pela fé em Cristo Jesus, e eles passam a fazer parte de uma só família, a família de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Eles passam a fazer parte do mesmo corpo espiritual que é a igreja de Jesus Cristo. Então o mistério revelado é esse, porque agora o povo de Deus não é apenas os judeus, mas o povo de Deus também inclui os gentios que se converteram a Jesus Cristo, ou seja, gentios e judeus convertidos a Cristo formam um só povo, uma só família espiritual, uma família de Deus, um só corpo espiritual que é a igreja. Então esse é o mistério, né? Esse é o mistério que Paulo tanto fala aqui. Esse mistério é a igreja, é um novo povo criado. Existia apenas dois povos, judeus e os não-judeus, né? Ou seja, os gentios. Agora, há um novo povo que é a igreja. A igreja é constituída de judeus e gentios convertidos a Cristo Jesus. No verso 7 ele diz: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então ele reconhece que ele era um ministro desse evangelho, né, aos gentios. Ministro significa servo. Nós temos que entender que nós somos servos para ministrar aos outros, para servir aos outros, conforme o dom que nós recebemos. E ele diz, conforme o dom da graça de Deus. A palavra dom significa presente, e esse presente, né, que é o privilégio e ao mesmo tempo a responsabilidade de servir como ministro do Senhor, como ministro do Evangelho, é dado pela graça de Deus, né? Favor imerecido de Deus. Nenhum de nós merecemos, e Paulo reconhecia isso, né? Ele chega a dizer que ele era o menor dos apóstolos. Ele chega a dizer que ele não era nem digno de ser chamado apóstolo porque perseguiu a igreja de Deus. Então ele tinha um reconhecimento de que ele era o que era, o chamado dele, o ministério dele era simplesmente fruto da graça de Deus, do favor de Deus. Então nós precisamos reconhecer isso. O chamado de Deus em nossas vidas, o ministério de Deus em nossas vidas, nós somos chamados para compartilhar o evangelho para outros, para ganhar almas para Jesus, para levar o amor de Deus a outras pessoas. E isso não tem nada a ver com a nossa bondade ou santidade, né? Com a nossa integridade. Não, isso tem a ver com a graça de Deus em nós, com o favor de Deus por nós. Deus nos chamou, nos escolheu, apesar de sermos pecadores, apesar de estarmos condenados, né, ao inferno, apesar de estarmos levando uma vida totalmente destrutiva. Deus, pela sua graça, Ele nos escolheu, nos chamou, e além de tudo isso, além de ter nos salvado, nos deu o dom, o presente de poder compartilhar o evangelho a outras pessoas. Então Paulo reconhecia isso. Paulo reconhecia que esse dom, que esse chamado, essa oportunidade de ser um ministro do evangelho era simplesmente por causa da graça de Deus a ele concedida. Verso 8 ele continua: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha só, ele se diz o menor dos santos, o menor de todos os santos. Por que ele diz isso? Porque ele, você sabe, você lê a Bíblia lá em capítulo 7 de Atos, capítulo 8, capítulo 9 de Atos, você vai ver o quanto Paulo, antes de se converter a Jesus Cristo, como Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja de Deus, matava cristãos, inclusive participou da morte de Estevão, né, um dos primeiros mártires
da fé cristã, ele participou da morte de Estevão, ele prendia cristãos, ele entrava nas casas onde os cristãos estavam reunidos adorando a Deus e prendia homens, mulheres, crianças, matava outros. Então Paulo era alguém que perseguia a igreja, por isso que quando ele se converte ele diz assim, olha, eu sou o menor de todos os santos. Então a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então nós precisamos, como o apóstolo Paulo, reconhecer que tudo que Deus tem feito em nossas vidas é simplesmente por sua graça, por sua misericórdia, pelo seu amor leal. Não tem a ver com a nossa santidade ou bondade. E ele continua, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. Verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, né? Então agora esse mistério que é a igreja como um povo, um novo povo criado por Deus em Cristo Jesus. Lembrando que no Antigo Testamento havia dois povos, os gentios, os judeus, né? E os gentios que são os não judeus, ou seja, todos os que não são judeus são gentios. E existiam esses dois povos que estavam separados, né, pelas leis dos mandamentos, pelas ordenanças, eles estavam separados. Mas em Cristo Jesus, essas leis, né, foram abolidas na carne de Cristo, como diz a Bíblia aqui no capítulo 2 de Efésios, né? Capítulo 2, a partir do verso 11, Paulo fala sobre isso. E aí agora a igreja é formada em Cristo, que é a união de judeus e gentios convertidos a Cristo. Então essa igreja espiritual, todos os judeus e gentios que creem em Jesus, que creem no Senhor Jesus, que creram no Evangelho e que depositaram a sua confiança no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se tornaram este novo povo que é a igreja. E aí Paulo diz que pela igreja, esse novo povo criado por Deus, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso é interessante, porque até os seres celestiais, criados por Deus, né, eles podem aprender lições espirituais pelo agir de Deus através da igreja. Então, os anjos, por exemplo, eles podem observar o agir de Deus na igreja e eles podem aprender. Você sabe que os anjos não são oniscientes como Deus. Deus é onisciente, só Deus sabe todas as coisas. Então os anjos, embora sejam muito inteligentes, eles estão em constante aprendizado, assim como os seres humanos. E aí esses principados e potestades nos lugares celestiais, eles podem perceber a multiforme sabedoria de Deus, eles podem conhecer, eles podem aprender. Isso também significa que os principados e potestades do mal, né, também conhecem ou percebem e veem a multiforme sabedoria de Deus pelo agir de Deus através da igreja. Então a igreja, ela é um sinalizador de Deus, tanto para os anjos bons como para os principados do mal. Verso 11 diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Então nós temos ousadia e acesso com confiança a quem? A Deus, por meio de Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós sabemos, todos, como Paulo tem enfatizado muito aqui, a gente está dando essa ênfase nesse estudo, Paulo tem enfatizado muito, todos, sejam judeus ou gentios, têm acesso ao Pai, têm acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, seja você judeu ou gentio, judeu ou não judeu, você tem acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. Você tem acesso a Deus por meio de Cristo, independente da sua nacionalidade, da sua etnia, da sua raça, do berço cultural em que você nasceu, independente da sua condição social ou até mesmo econômica, dos seus graus acadêmicos, de possuí-los ou não possuí-los. Nada disso mais tem importância em relação a ter acesso a Deus. Você tem acesso a Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Independente de você ter nascido em um berço religioso ou em um berço totalmente pagão, você tem acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Ao depositar a sua fé e a sua esperança em Cristo Jesus, você tem acesso ao Pai. Então Paulo está enfatizando isso aqui claramente, algo que ele também trabalha lá em Timóteo 2, verso 5, onde ele diz,
há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Jesus é esse mediador entre Deus e os homens. E o próprio Cristo Jesus nos disse isso em João capítulo 14, verso 6, quando ele disse assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus deixou bem claro que a forma de ter acesso ao Pai, de ter acesso a Deus, ter acesso ao trono da graça, é por meio de Cristo, é por meio dele, ok? Então Paulo está trabalhando isso aqui também no versículo 11 e verso 12. E ele conclui essa sessão dizendo assim no verso 13: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Como comecei falando nesse estudo, Paulo estava preso em Roma por pregar o evangelho, e o seu ministério estava voltado para os gentios, ou seja, voltado para aqueles que não eram judeus, né? O ministério de Pedro e os demais apóstolos estavam voltados para os judeus, e o ministério de Paulo estava voltado para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus. E aí ele estava preso, né? Estava em tribulação por conta disso. E ele diz para esses efésios aqui: olha, não desfaleça nas minhas tribulações, vos peço que não desfaleçais, ou seja, não desanime porque eu estou preso, não desanime porque eu estou sendo perseguido por amor ao evangelho, por amor a Cristo, por amor a vocês gentios, né? Nisso está a vossa glória. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está pedindo a esses irmãos que permanecessem animados, mesmo diante das perseguições que ele, o apóstolo Paulo, estava enfrentando e que possivelmente os efésios também poderiam enfrentar. Então, diante de tribulações, de perseguições, por amor ao evangelho, por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, a palavra que vem para nós é ânimo. Permaneça animado, com a cabeça erguida, não desfaleça no meio das tribulações por causa do evangelho. Permaneça com a cabeça erguida, olhando para Cristo, autor e consumador da sua fé. Então é isso que a Bíblia nos ensina. Que esta palavra possa abençoar o teu coração e que você possa ser edificado nesta hora através dessa breve reflexão de Efésios capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar, agradecidos pela tua palavra, agradecidos por saber que em Cristo Jesus, esse é o grande mistério, a igreja foi fundada, foi estabelecida, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua igreja. A tua palavra diz que a igreja ela está estabelecida sobre a rocha inabalável, sobre o alicerce firme que é Cristo Jesus. E a igreja é formada por todos aqueles que creem em Jesus, independente de sua raça, cultura, nacionalidade. Aqueles que creem em Jesus formam esse corpo espiritual que é a igreja. Nós somos igreja porque cremos em Ti. E a Tua palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a Tua igreja. Nós cremos nisso, Senhor, e que diante de todas as lutas, adversidades, circunstâncias adversas, por amor ao Evangelho, nós possamos, pela graça de Deus, permanecer firmes e inabaláveis. No nome bendito e soberano de Jesus, assim nós oramos. Peço ao Senhor que dê força a cada irmão e a cada irmã para permanecer firme na Tua palavra e na Tua presença. Assim nós oramos para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.